Boa tarde, alunos. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre políticas públicas de saúde, que é o assunto do livro de vocês lá no capítulo 3. Conforme vocês já começaram a se familiarizar na aula passada, o nosso Brasil, ele tem uma lei, que é a Lei 8080 de 1990, que regulariza a assistência à saúde em todo o território nacional. Conforme a gente pode ver, essa lei é uma lei nova. Ela tem 30 anos de idade. Então, faz muito pouco tempo que aqui no Brasil a gente começou a ter direito à assistência à saúde de forma gratuita. Porque se a gente pensar nos nossos pais, dos nossos avós, eles nasceram antes dessa lei ser sancionada. Então, eles não tinham esse direito à saúde integral como a gente tem hoje em dia. Por isso que eu estou falando a vocês que essa lei é uma lei extremamente nova. Ela acabou de fazer 32 anos de idade. Em setembro ela faz 32 anos de idade. Então a gente sempre se pergunta, se o SUS ele só foi criado em 1990, como será que era a assistência à saúde antes da criação do SUS? Será que as pessoas elas tinham esse direito à saúde de forma universal? Será que as pessoas elas tinham direito à consulta com o médico, com a enfermeira, sempre quando elas apresentavam alguma doença? Será que as pessoas elas tinham direito à internação hospitalar quando o quadro de saúde ele se agravava? Ou será que a assistência à saúde ela era voltada apenas a uma pequena parcela da população? Então aí vamos pensar. Vocês acham o quê? Que antigamente, antes da criação do SUS, era todo mundo que tinha direito à saúde aqui no Brasil? Então vamos ver aí. Antes da criação do SUS, não existia um sistema único que garantisse a assistência à saúde a toda a população brasileira. Então só tinha direito à assistência à saúde de forma gratuita os trabalhadores formais de carteira assinada. Então aquelas pessoas que tinham um trabalho fixo, registrado, ela tinha direito à assistência à saúde, assim como os seus familiares. Também tinha direito à assistência à saúde as pessoas que tinham uma boa condição financeira. Então, elas pagavam pela assistência à saúde. A saúde não era gratuita. Elas tinham dinheiro e, por isso, elas conseguiam contratar os médicos de família, né, como eram chamados antigamente, que era aquele médico que saía do seu consultório e muitas vezes ia realizar o atendimento na casa do doente. Então, a gente já consegue observar que apenas uma pequena parcela da população tinha direito à assistência à saúde, que eram os trabalhadores formais e seus familiares e as pessoas que tinham poder aquisitivo e conseguiam pagar pela assistência à saúde. E a demais parcela da população, como será que as pessoas que não trabalhavam de forma formal e que não tinham bom poder aquisitivo, elas conseguiam ter assistência à saúde? Essas pessoas com baixo poder aquisitivo, elas tinham que conseguir atendimento nas instituições filantrópicas, que são aquelas instituições sem fins lucrativos que muitas vezes estavam associadas a uma igreja. Aqui no Brasil, as Santas Casas de Misericórdia, que elas eram organizadas, financiadas e também eram vinculados os seus serviços à Igreja Católica. Então, aquela pessoa que não tinha carteira assinada, aquela pessoa que não tinha condição financeira para pagar um médico de família, ela ia para as Santas Casas de Misericórdia, onde eram oferecidos serviços de saúde. Só que esses serviços de saúde, eles eram bastante precários, porque na Santa Casa de Misericórdia recebia tanto pessoas com doenças físicas como doenças psicológicas e também aquelas pessoas em situações de rua. Então, se uma pessoa não tivesse onde morar, muitas vezes ela ia para as Santas Casas de Misericórdias. Se uma pessoa tivesse uma doença psicológica, ela ia para as Santas Casas de Misericórdias. Então, muitas vezes a assistência que ela recebia não era aquela assistência adequada, mas era o que ela tinha naquele momento. Sem falar que as Santas Casas de Misericórdia, ela não conseguia atender toda a parcela da população que necessitava. Então, muitas crianças, mulheres, idosos, até jovens adultos que tinham algum agravo de saúde que fosse um pouquinho mais sério, acabava indo a óbito, falecendo,
porque eles não tinham aquela assistência à saúde de qualidade. Por isso a gente pode até ver, né, na história dos nossos pais, dos nossos avós, muitas vezes eles tinham vários filhos, mas só que só uma parte dos filhos eles sobreviviam. Já era graças a isso, a fome aqui no Brasil, né, que sempre existiu, e também a não ter um acesso à saúde de uma forma que fosse suficiente para suprir a carência da população. Então, vocês aí, meus alunos, vocês já viram que vocês já nasceram em uma geração mais privilegiada, porque depois que vocês nasceram, o SUS ele já existia. Então, vocês já tinham acesso a essa saúde de qualidade, tá certo? Porque embora a gente coloque vários defeitos no SUS, ele garante sim uma assistência adequada, de qualidade e a toda a parcela da população. Vamos começar falando lá de baixo, né? Quando a gente nasce pequenininho, que as nossas primeiras vacinas elas são oferecidas pelo SUS. Poucos países do mundo oferecem as vacinas de forma gratuita. Até os países como a Alemanha, Estados Unidos, os países da Europa, se uma pessoa ela quiser se vacinar, ela vai ter que pagar por isso. Já aqui no Brasil não, desde pequenininho a gente já recebe a vacina de forma gratuita. As mulheres que realizam pré-natal na atenção básica, que também é oferecido de forma gratuita. Os serviços hoje em dia, né, de odontologia, de nutricionista, fisioterapeuta, que também é oferecido na atenção básica de forma gratuita. Então, são os avanços muito grandes para a saúde da nossa população. Aí, normalmente, sempre tem aquelas pessoas que falam que não utilizam o SUS, mas aí a gente tem que pensar que o SUS ele não está só no atendimento hospitalar, no atendimento no PSF. O SUS ele também é saneamento básico, saúde do trabalhador. Então, se você trabalha em uma empresa, você está utilizando o SUS. Se você tem água potável na sua casa e rede de esgoto, você está utilizando o SUS. Então, o SUS ele tem várias estratégias voltadas à manutenção da saúde da população. Então, seja de forma direta ou de forma indireta, todo mundo acaba utilizando o SUS. Então, agora, a partir do momento que eu falei a vocês, né, como o SUS ele foi regulamentado aqui em território nacional, que foi a partir da Lei 8080 de 1990, que foi criado o SUS, que traz o quê? O conceito de universalidade da assistência, que é o quê? A saúde ela passou a ser um direito de todos e um dever do Estado brasileiro. Então, todo mundo, independente da condição financeira, ela tem que ter uma assistência digna, de qualidade, oferecida pelo governo. O SUS ele trabalha em 3 níveis de assistência, que é o primário, que é a atenção básica, secundário, que são as especialidades, e terciários, que são aqueles hospitais de grande porte e serviços mais complexos. Então, eu vou dar um exemplinho para vocês. Uma mulher, ela descobre que está gestante e ela está realizando o pré-natal. Como o pré-natal dela é considerado de baixo risco, ela vai fazer lá na atenção básica, que é a nível de estratégia de saúde da família, o antigo PSF. Então, ela está utilizando o nível primário de assistência à saúde. Ah, mas durante o pré-natal a pressão dela começou a subir. Então, ela está com uma hipertensão arterial e agora ela foi referenciada para um hospital, maternidade. Então, a partir do momento que ela está tendo essa assistência em um hospital especializado, ela está utilizando o nível secundário de assistência à saúde. Depois que a criança ela nasceu, ela teve que passar um período no hospital, ela foi internada em uma UTI, então aí já está utilizando o serviço especializado de assistência à saúde, que é mais caro, mais oneroso para o Estado, mas que também tem que ser oferecido de forma gratuita à parcela da população. Então aí ela já está utilizando o terceiro nível de assistência à saúde. Quando a gente fala, né, que a gente está indo realizar um tratamento dentário lá no dentista do PSF, a gente está utilizando o nível primário de assistência à saúde. Ah, esse dente precisava de um raio-x, de um tratamento diferenciado. A gente foi para o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. A gente está utilizando o nível terciário de assistência à saúde. Então,
Embora a gente não saiba, a gente na nossa vida acaba utilizando os vários níveis de assistência à saúde, tá certo? Então, essa primeira parte é só para falar a vocês isso, que embora a gente ache que não, todo mundo, de forma direta ou indireta, acaba utilizando o SUS, e o SUS ele foi um marco histórico para a saúde da população brasileira, porque foi a partir da criação do SUS que a gente começou a ter acesso à saúde de forma gratuita, e a gente não precisa estar trabalhando ou tendo dinheiro para pagar uma consulta. A saúde ela passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Conforme vocês podem ver aí nesse slide, a saúde ela passou a ser considerada um direito fundamental do ser humano e devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Aí vem a questãozinha que eu vou perguntar a vocês. O que a gente considera que é saúde? Para vocês, o que é considerado uma pessoa saudável? A saúde, antigamente, ela era o que? A pessoa que não tinha nenhum agravo físico ou psicológico. Então, a saúde era considerada a ausência de doença. Então, você se não tem nenhuma doença, você é uma pessoa saudável. Mas, a partir do momento que foi criada a Lei 8080 de 1990, a gente começou a tratar o tema saúde de uma forma mais abrangente. Então, as pessoas, para serem consideradas saudáveis, para conseguir ter uma vida digna, que não cause nenhum prejuízo à saúde, é necessário que ela tenha acesso a uma boa alimentação, é necessário que ela tenha uma moradia, que tenha saneamento básico, é necessário que ela tenha acesso a um trabalho, a lazer. Então, é necessário que tenha vários atributos para ser considerado saudável. Então, a gente vai observar agora a nossa vida. Será que eu sou uma pessoa saudável? Será que eu tenho realmente todas as condições à minha volta para que eu consiga me desenvolver, para que eu consiga ter uma saúde de qualidade? Ou será que eu vivo em um ambiente estressante? Será que eu trabalho muito e tenho uma remuneração ruim? Será que com a quantidade de dinheiro que eu ganho eu consigo ter uma boa alimentação? Será que eu estou tendo acesso ao lazer? Será que eu estou conseguindo ter um trabalho digno, que eu receba de acordo com a minha qualificação? Ou será que eu não estou tendo acesso a nada disso? Será que realmente o Estado brasileiro está me garantindo essas condições? Então aí vem um questionamento. A partir do momento que a gente fala do SUS, a gente está falando que a saúde, além da ausência de doença, tem que ter o quê? O bem-estar físico, psicológico. A pessoa ela tem que ter uma boa alimentação. Ela tem que ter uma moradia de qualidade, saneamento básico, acesso ao lazer, à educação, à cultura. Então, abrange uma quantidade de coisas muito maior. Então, se a gente olhar para a nossa realidade de hoje, será que a gente é considerado saudável? Será que a gente tem tudo isso? Aí fica o questionamento para vocês. O SUS ele também garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação. Quando a gente fala em promoção de saúde, a gente está falando o quê? Daquelas campanhas voltadas à vacinação. Então, quando a gente liga a TV e está passando campanha de vacinação contra a gripe, quando a gente vai assistir um filme e vem aquele comercialzinho falando contra a utilização de cigarro. Aí está promovendo a saúde. Já estratégias de promoção são aquelas como utilizar preservativo, tomar vacinação, que é oferecida pelo Estado. E a recuperação é o quê? É você ter acesso às medicações necessárias, é você ter acesso ao atendimento digno e você conseguir se recuperar de forma integral. Porque assim, não é igual antigamente, a pessoa, ela estava com tuberculose, se curou da tuberculose, mas será que ela está com sequela pulmonar? Ela está respirando direito? Ela está conseguindo trabalhar? Então, essa pessoa, embora ela tenha se livrado da doença, ela ainda tem uma sequela que tem que ser trabalhada. Então, pode ser trabalhada o quê? Com a fisioterapia respiratória. Então, assim, ó, a gente tem que trabalhar o quê? A promoção, a proteção e a recuperação e reabilitação, que é para que essa pessoa ela consiga viver de uma forma que ela não tenha prejuízos. Aí, conforme eu falei a vocês, ó, o SUS ele não é apenas a ausência de doença, ele tem que cuidar da pessoa de uma forma integral.
Então, o SUS ele também abrange a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador. Então, ele é muito além dos cuidados que são prestados lá na estratégia de saúde da família, ou a nível hospitalar. Se a sua rua ela é calçada, se a sua rua ela tem rede de esgoto, se passa o agente comunitário de saúde na sua casa, colocando remédio na água, se lá no trabalho que você está, eles estão pedindo a sua carteira de vacinação e pede para você regular suas vacinações lá na estratégia de saúde da família, tudo isso você está utilizando o SUS. E tudo isso está sendo supervisionado pelo SUS.